Olá, está começando um novo episódio do Pode Criar, um podcast onde falaremos sobre o Distrito Criativo e os seus principais impactos na sociedade. Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Com um enfoque, então, na economia criativa, onde usa a criatividade para criar recursos financeiros, hoje a gente está recebendo, então, o Marcelo Nunes Fialho, que ele é sócio proprietário do V Belga Food Hall. Ele também é formado, então, desde 2014 em Direito pela UFN, e hoje, então, ele vai falar um pouco do seu empreendimento com a gente. E para começar, então, eu queria perguntar como é que você chegou nessa questão desse investimento em gastronomia, nessa área de indústria alimentícia. Como é que foi esse início e por que você quis ingressar nessa área? Primeiramente, boa tarde, Ana. Boa tarde, Tayane. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, a oportunidade para falar sobre o Distrito Criativo e o V Belga Food Hall. É uma loucura, né? Empreender é uma loucura. Em 2021 começou essa ideia do V Belga. Eu tenho um sócio, o Felipe Auer. Eu incomodava muito ele porque a gente queria abrir algum negócio, mas não tinha dimensão do que seria, como seria. E então, nessa época, um casal de amigos nossos, o Fernando e a Cristiane, estavam lá na cooperativa dos ferroviários. Eles adquiriram a propriedade, são os tutores de lá. Já estavam fazendo a reforma externa do local. E o Felipe teve a ideia. Vamos lá. Vamos fazer essa loucura. Vamos montar uma praça de alimentação. Até então, é importante salientar que a gente não tinha ideia do que era um food hall. A gente falava uma praça de alimentação, onde vai ter vários tipos de comida, a gente quer um ambiente descontraído. E vamos fazer uma pesquisa de campo. Fomos em Santa Cruz, em Caxias, em Passo Fundo, Porto Alegre. O principal modelo foi a Gária de Passo Fundo, que é um estabelecimento lá onde tem várias lojas. É também um espaço cedido, não tem um proprietário em si, é a prefeitura que administra lá o local. Cedeu para, se não me engano, acho que um dos donos até é sócio da Tramontina. E nós fomos fazendo essas pesquisas e nos encantamos com essa ideia. A nossa ideia inicial até era abrirmos o local, fazer a administração e repassar as cozinhas para terceiros. Como é na Gária de Passo Fundo, se vocês forem lá, o pessoal que já foi lá deve saber. E é incrível porque a gente tem que ser louco, a gente tem que ser um pouco teimoso, mas a gente não pode ir até o final com essa ideia, né? Foi muito difícil no início a gente achar pessoas para assumirem o nosso projeto, para aceitar esse desafio. E daí a gente acabou metendo o peito e assumimos o sushi, assumimos a pizzaria e locamos só a hamburgueria. Show. E aí, agora, entrando, né, numa fala, tu falou que vocês abriram em 2021, que ainda tinha pandemia. Como é que foi isso? Porque realmente vocês tiveram que ser muito ousados para, no meio de um contexto onde a gente ainda estava, muitas pessoas não saindo tanto para comer, vocês mesmo assim tiveram essa coragem, né? Como é que foi esse início, assim? É curioso, até então foi em 2021 a gente teve a ideia, mas a execução das obras internas, tudo assim, a gente só foi conseguir finalizar e inaugurar o espaço em dezembro de 2022. Até agora, dia 17 de dezembro, a gente está fazendo um ano. Nossa, bem recente mesmo. Que fizemos a inauguração do espaço. Uhum. É incrível como passa muito, muito rápido o tempo, né? Uhum. Mas também como vocês tiveram que planejar muito, né? Porque pensa um ano inteiro para ficar planejando para conseguir executar. Então, te vê que às vezes a gente acha, tá, que lindo, que maravilhoso, tá ali, mas a gente não vê às vezes o processo todo por trás de um empreendimento como esse, né? E aí, dando continuidade, pegando esse gancho, assim, qual é a perspectiva de futuro, assim, para vocês dentro do negócio?
O que vocês estão pensando agora, já há um ano estruturados, tem uma boa clientela aqui em Santa Maria? Quais são os próximos passos? Nosso principal desafio ainda é solidificar a marca V-Belga, porque nós estamos fechando um ano, mês que vem, divulgar mais, atuar com marketing. Temos ideia de expansão, sim, não necessariamente em lojas físicas. Estamos trabalhando já em eventos, juntamente com o setor público, o setor privado, através de parcerias, porque eu acho que é uma tendência cada vez mais a gente fazer parcerias para o crescimento corporativo de toda a sociedade, toda a comunidade de Santa Maria. E é uma coisa que vai passo a passo. Vai acontecer, está acontecendo já, graças a Deus. Mas vamos adiante, vamos vendo o que vai acontecer nos próximos capítulos. Aproveitando esse gancho, Marcelo, fala pra gente sobre os desafios que vocês enfrentaram para colocar o local de vocês em prática e também hoje, o que vocês enfrentam de desafios na concorrência também, porque ali naquela região eu sei que tem bastante empreendimento, principalmente para o ramo gastronômico, né? Pode comentar pra gente? Isso é um grande desafio, é uma grande motivação também, porque a gente não pode enxergar os outros estabelecimentos como concorrência, né? Mas sim como oportunidades de desenvolver o local. A gestão e a inovação, não só no ramo gastronômico, qualquer empreendimento que você for atuar, é uma grande missão para a gente. Gestão de pessoas, gestão administrativa, você precisa se reinventar todo dia. Isso é cansativo, mas é muito gratificante. Você vê como o seu espaço, o seu empreendimento, ele vai evoluindo. A comunidade ela vai abraçando o seu estabelecimento. Lá nós tentamos sempre fazer com que as pessoas se sintam em casa, um ambiente acolhedor. Tanto eu quanto o Felipe, nós temos as nossas famílias como base. Tem a mãe do Felipe, a minha mãe, a esposa, a minha noiva, a esposa do Felipe, a Bruna, a minha noiva Aline. E a gente trata todos os nossos colaboradores como família. A gente tem uma missão de fazer com que todo mundo se sinta em casa, porque eles se sentindo em casa, eles vão fazer com que os nossos clientes se sintam bem. É todo um processo, né? Não adianta, é todo um processo. E que bom que está caminhando bem. Então, dando continuidade no que tu estava falando, tu pode falar um pouco para nós se Santa Maria ainda tem mais potencial de investimento e o que a gente poderia fazer ainda assim para atrair esses investimentos, né? Principalmente na gastronomia. Tem público para atingir ainda muito mais ou ainda já está ficando escasso? Enfim. Olha, Tayane, eu acho que o sol nasce para todos. Nós temos potencial. Santa Maria é o coração do Rio Grande. É uma cidade que tem um grande potencial de desenvolvimento. Questões de incentivos. Nós vemos que agora, acho que mês passado, foi lançado uma lei de incentivo de isenção de ISS, para que novos e atuais empreendedores consigam desenvolver mais a cidade. Nós temos Camobi, Teneves, Centro, várias regiões. E por que não estimular todas as regiões da cidade para que consigamos desenvolver ela e todo mundo poder crescer junto? Isso é muito interessante porque pesquisas falam, né, que as empresas normalmente não conseguem chegar aos 5 anos, né? Então, ter esse tipo de incentivo que ajude, principalmente aquele empreendedor que está no início ainda, que ainda não tem, às vezes, muito investimento também para dar, né? Fazer com que ele consiga se manter para se estruturar bem a marca, eu acho que é bem importante. Aproveitando, então, a explicação, Marcelo, tu poderia dar dicas para quem está começando agora nesse ramo empresarial, ramo da gastronomia em si? Olha,
coragem, resiliência e tem que ter disciplina, né? A disciplina ela é muito importante. Pode ser um pouco de disciplina, mas tem que ter, não adianta. E é muito importante a questão da resiliência. Nós mesmos, quando inauguramos o V-Belga, a nossa forma de pagamento era pré-pago. E é bom, todo empreendedor é bom ser teimoso, ele insistir na sua ideia, até se adaptar, mas não a ponto de dizer, não, eu não vou morrer assim até o final. Eu acho que você tem que sempre se adaptar ao seu público, à sua clientela, para que você se sinta bem e os seus clientes se sintam bem. É uma soma de fatores e a resiliência ela é a mais importante de todas. Com certeza, para a gente conseguir, né, enfrentar os desafios que não são poucos, né, acredito. A gente está na graduação, a gente fica às vezes pensando, vamos ir para o mercado, vamos ir para a academia, e a gente fica com esses questionamentos de como é que vai ser, né. Então é muito bom ver esse relato e dar um pouquinho de esperança também na gente, porque a gente sabe que se a gente for resiliente, a gente pode conseguir, né. E aí dentro disso também, dessa questão de incentivo, você acha que essa questão de distrito criativo trazido para Santa Maria, ela ajuda também a incentivar, a fomentar os investimentos e esse comércio? É muito importante, porque se você for ver, Santa Maria é o coração do Rio Grande, né? E o coração de Santa Maria, ele foi criado a partir da Gare, do centro histórico, da Vila Belga. Não é nada mais justo a gente voltar os nossos olhos para aquela região. Eu sou natural de Alegrete, vim para cá em 2009 e mesmo sem ter naquela época nenhuma ideia que iria investir ali, a gente já sabia sobre a Vila Belga, já sabia da Gare e via que era um potencial que estava adormecido e que graças a Deus agora, não só com o V-Belga, com Sierra, com Left, o calçadão sendo revitalizado, o apoio dos órgãos públicos, a comunidade, você vê que está abraçando esta revitalização. Eu acho que é muito importante para esse renascimento do coração da cidade. É muito bom para desenvolver, como tu diz, né? Eu já disse ainda, enfatizou 2 vezes, Santa Maria é o coração do Rio Grande e a Vila Belga, eu acho que é um dos corações de Santa Maria, né? Então, a gente dá essa ênfase para locais bacanas como esse é muito importante. A gente está vendo isso agora também na Gare, com os empreendimentos que estão sendo feitos, né? Principalmente agora a Calourada foi lá e é muito, muito interessante. Até um público que daqui a um pouco você pode também estar inserido, né? Isso que é um evento já para jovens. Mas aí dentro disso, de públicos, hoje qual que é o principal público assim, que vocês pretendem atingir ou que vocês já atingem? Olha, lá no V-Belga, eu fico muito satisfeito, tanto eu quanto o Felipe. A gente conseguiu atingir toda a faixa etária, todo o pessoal. A gente vê sexta e sábado lá lotado, a gente vê pessoas mais jovens, a gente vê pessoas mais maduras, pessoas que chegam lá e mostram para os seus filhos e netos: meu pai foi ferroviário, olha aqui, meu filho, teu avô trabalhou aqui. O saudosismo que foi criado e o sentimento de identificação que está sendo resgatado lá, isso é muito legal. Aproveitando o embalo, falando do Distrito Criativo, né? A gente tem como exemplo Porto Alegre, o 4º Distrito, a própria revitalização da Orla do Guaíba, pontos turísticos que estão sendo revitalizados e que a sociedade, acho que a evolução ela é muito importante, mas ela tem que estar sempre caminhando de mãos dadas com a conservação, com a naturalidade de como foi criado a cidade, fazer esse resgate histórico. A história ela precisa ser resgatada e cultivada em todos os segmentos. A gente vê isso muito no nosso curso, né? A gente faz relações públicas. Então, como é importante essa ênfase da organizações, das instituições, né? De trazer realmente essa história que permaneça. E aí, dentro disso também,
é importante também ressaltar que quando um setor se desenvolve, automaticamente outros setores vão se desenvolvendo, né? Então, às vezes, hoje a gente está falando sobre gastronomia, mas com certeza a cultura se desenvolve, daqui a um pouco esporte, lazer, enfim, vários outros setores que vão se desmembrando, né? Exatamente, exatamente. E aí, caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, até tem um podcast que eu adoro assistir, que é o do JJ Podcast, que ele fala assim para os entrevistados, se você pudesse mandar uma mensagem, onde ia ficar essa mensagem para todos os lugares, qual mensagem você deixaria? Olha, é tanta coisa que passa na nossa cabeça, assim, a gente vê a nossa história, a história de muitas pessoas, seria, não desista dos seus sonhos, não desista, tenha disciplina. O não você já tem, isso é fato. Corra atrás do seu objetivo, que você consegue, cedo ou tarde. Mesma coisa com concurso público. Concurso público, faculdade, empreendedorismo, tudo vem com o tempo. A nossa vida é uma batalha, uma corrida da gente contra a gente mesmo. Com certeza. Então, a gente agradece muito, muito a tua participação. E para isso a gente trouxe uma lembrancinha para você. Muito obrigada pela participação. A gente agradece muito a tua disponibilidade, que a gente sabe que, ainda mais um empreendedor cheio de coisas... Pode abrir, que está sempre lotado de coisas, disponibilizar aí o tempo. Olha só, tô ralando tudo. A gente pensou, né? Estamos falando de gastronomia, tem que trazer um tem que trazer docinho, um né? Que legal. E uma Muito lembrancinha obrigado. da universidade, é claro. Para não esquecer que passou aqui pela FSM. Com certeza, o teu empreendimento também impacta os alunos daqui. Então, esse foi o nosso podcast, o Pode Criar, onde a gente recebeu, então, hoje o Marcelo Nunes Fialho. E gratidão, então, pela tua participação. E acompanhe os próximos episódios também, que vai estar muito bacana. Pode criar.